Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari, estaremos juntos na quarta aula do curso IBADEP do livro Anjos, Homem, Pecado e Salvação. Então vamos lá? Doutrina do pecado é hamartiologia, dentro aquele costume dos teólogos usarem termos gregos. Hamartia, pecado, errar o alvo literalmente. Corresponde ao hebraico hatá, a mesma ideia, errar o alvo. E então mostrando que o pecado é diferente dos propósitos de Deus. Deus ele criou regras, leis, deu-nos uma direção para que a gente acerte o alvo, para que a gente seja feliz, abençoado, frutífero, útil para ele, útil para o próximo. E o pecado é exatamente você sair fora do propósito de Deus, né? Numa linguagem moderna seria sair do trilho. O trem foi feito para o trilho foi feito para o trem, já falamos sobre isso. E descarrilar seria errar o alvo, pecar. Então, hamartia, pecado, logia, estudo sobre o pecado. Ou pecadologia, né? Aportuguesando, vamos ser brasileiros até o fim, né? Então, você vai acompanhando, eu não vou falar páginas, porque cada edição muda um pouco a paginação. Então, para não haver confusão, eu estou ali no início, o segundo parágrafo. As escrituras declaram que a observação descobre e a experiência humana comprova que o pecado é incontestável. O pecado é como um vírus que atingiu toda a raça humana. Achei muito boa a definição. O pecado é um vírus que não tem um ser humano que não tenha sido afetado, mais ou menos, pelos efeitos do pecado, por esse vírus. Todos somos pecadores, todos. Todo descendente de Adão é pecador e precisa de um Salvador. E só que não podemos comparar com o vírus que atinge o corpo. O vírus biológico ele atinge o corpo, mas o pecado ele atinge a alma. E o corpo dura no máximo 120 anos, que é o limite biológico do ser humano. 120 anos. Agora a alma, o espírito, ou seja, o sopro que é você, que Deus colocou dentro desse corpo, que permanece após a morte, que é imortal, não é eterno, porque teve um início, mas é imortal. Esse espírito, esse sopro que Deus colocou dentro de nós, que somos nós, né? Na verdade, o pecado é uma realidade que leva o ser humano... Eu vou evitar falar homem, porque nós vivemos uma cultura muito machista, e graças a Deus isso está diminuindo, de desprezo à mulher, né? O Oriente, a cultura em que a Bíblia foi escrita, ela é extremamente machista, e isso a gente tem que rever alguns conceitos. E homem, Deus veio salvar o homem, Deus tem um plano na vida do homem, Deus quer redimir o homem, Deus ama o homem, Deus vai julgar o homem. A gente tem que tomar cuidado com essa linguagem machista. Procure falar, Deus ama o ser humano, Deus tem um plano na vida do ser humano, Deus vai redimir o ser humano, a humanidade, o indivíduo, a pessoa, homem e mulher. Tá? Quando você prega, quando você ensina, evita essa linguagem só homem, né? Isso já não não é bem visto, não é politicamente correto hoje em dia, né? O pecado é uma realidade que leva o ser humano à prática do mal. O que é o mal? É aquilo que Deus define como mal. Existe o bem, é o que Deus chama bem, e o mal, aquilo que Deus chama mal. A ética estuda o que é bem e o mal. Cada um escolhe a sua ética, mas a ética dos discípulos de Cristo é a ética cristã. É a ética fundamentada nas escrituras sagradas. Então, essa questão de bem e mal é extremamente relativa. A ética estuda o que é bem, o que é mal. Isso é o conceito de moral, né? Definir o que é bem e o que é mal. E o teu sistema de valores, o teu sistema ético, você escolhe. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela nos dá a ética de Deus, a ética
do Senhor Jesus, que é a verdade. Então, quando se fala bem e mal, não vamos cair no relativismo contemporâneo, mas deixar bem claro, no conceito divino. Então, a prática do mal aos olhos de Deus, não ao olho do vizinho, ao olho da esquerda, da direita, da ideologia tal, X, Y, não. O mal aos olhos de Deus. Ai dos que ao mal, Isaías falou, ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que ao bem chamam mal, ai dos que chamam o amargo doce e o doce amargo. Todos têm o direito de inverter os valores, mas vão quebrar a cara, porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e isso está em Cristo Jesus, e quem vê a Cristo vê o Pai, quem conhece a Cristo, ele é a expressa imagem do Pai. Então, ser igual a Cristo é ser igual ao Pai. Ter os valores de Cristo é ter os valores do Pai. Isso é uma ferramenta fundamental para você identificar o pecado, se afastar dele, é enxergar como Deus enxerga, como Cristo enxerga, como os profetas de Deus anunciaram, né? Cristo é o profeta, e os profetas de Deus, claro, no nível inferior, mas também anunciar a verdade de Deus. O pecado é uma realidade que leva o ser humano à prática do mal e, como consequência, gera opressão, luta, guerra, sofrimento, por fim a morte. O pecado ele possui três consequências, três características: prazer, destruição e juízo. Prazer, destruição e juízo. Satanás só mostra o prazer. E é o que nos atrai, é o que nos chama, né? É o que grita nos nossos ouvidos, é o prazer. E Satanás omite os outros dois. Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tempos modernos, século XXI, não esquenta a cabeça. Mas Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, ele mostra que há prazer no pecado. O fruto é bom de ser comido, com certeza. Mas ele gera destruição, a expulsão do Éden. E ele gera juízo, que é a condenação eterna. Então vamos continuar. A importância da doutrina do pecado. O pecado é todo tipo de transgressão contra Deus e contra o próximo. Existe uma regra no reino de Deus. Deus é o juiz e o legislador. Ele legisla e ele julga, baseado na sua lei. No reino de Deus, é a lei de Deus que prevalece. Por isso que o reino de Deus é paradisíaco, é perfeito, porque a lei de Deus é cumprida. Enquanto cumprida, o céu continua céu. A partir do momento que a lei de Deus é desobedecida, o céu começa a virar caos. E quando isso aconteceu pela primeira vez, pelo registro bíblico, no coração de Satanás e a sua tropa, eles foram imediatamente expulsos, porque se o pecado fica no céu, o céu deixa de ser céu. Vira um inferno, vira um caos. Então Deus não admite que o pecado, por menor que seja, um átomo de pecado é o suficiente, logo vira uma grande montanha. Então ele precisa ser arrancado, extirpado. E é por isso que a primeira menção de pecado é o próprio Satanás e a sua turma, a sua gangue, a sua tropa, e foram logo expulsos do céu. Adão e Eva pecaram, foram logo expulsos do reino de Deus, né? Os céus e a terra criados por Deus faziam parte do reino de Deus, mas foram expulsos também. A humanidade foi expulsa e toda a salvação, que nós vamos ver no próximo capítulo, é trazer de volta o ser humano para o Éden, para a presença de Deus, para o reino de Deus. Primeiramente espiritualmente, né? Fazemos parte do reino espiritual. Vamos falar isso no próximo capítulo, mas já estou adiantando. Primeiramente fazemos parte do reino de Deus espiritual, depois físico. Veremos o que hoje cremos. A importância da doutrina do pecado. O pecado é todo tipo de transgressão contra Deus e contra o próximo. Ok. Isso é uma base, é uma coluna fundamental da teologia, da ramatiologia, da doutrina do pecado, que ser santo é exatamente amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Toda a lei de Deus, Deus tem que ser o primeiro. No reino de Deus, para que o céu continue céu e o reino de Deus continue sendo paraíso, Deus tem que ser o primeiro. Se ele ficar em segundo, já o céu já é comprometido.
A lei de Deus já está sendo desobedecida. E o céu vai deixar de ser céu. Então Deus tem que ser o primeiro. E eu tenho que amar, eu me amo, e a gente ama o próximo como se ama, no mesmo nível, nem a mais, nem a menos, no mesmo nível. Esse próximo pode ser teu ente querido, que você, teu filho, tua esposa, tua mãe, teu pai, uma pessoa que você ama muito, ou pode ser o teu maior inimigo, aquele que faz de tudo para acabar contigo. Tem que amar no mesmo nível. Isso é santidade. Qualquer coisa, qualquer atitude diferente de Deus em primeiro lugar e o meu próximo eu amar como me amo, isso é pecado. Eu tenho um gráfico, eu já vou mostrar um gráfico para vocês, só na continuidade aqui. Pecado no hebraico é hatá e no grego é hamartia. Palavras que dão a ideia de um mal moral, mas que significa errar o alvo. Literalmente, a palavra hatá e hamartia é errar o alvo. É um atirador, um flecheiro, hamartia, errei o alvo. Hatá, errei o alvo. É uma palavra que foi emprestada para a gente compreender a teologia bíblica, né? Foi usada pelos próprios autores bíblicos. Olha esse gráfico aí. Nós temos 2 pontos. A pessoa santa que não peca, exemplo, Adão antes de Cristo, exemplo, o Senhor Jesus em toda a sua vida. Ela só tem duas prioridades de amor. Vai observando aí. Temos o número 1 lá em cima e o número 2. Deus é o primeiro. E em segundo lugar, aí vem o resto. Eu, meus amigos e meus inimigos. Em segundo. Isso é uma vida santa. Adão foi criado assim. O Senhor Jesus veio assim e permaneceu assim e venceu assim. O Senhor nos encontra mortos espiritualmente. Muito diferente as nossas prioridades eram outras. Querem ver como era? Veja o segundo quadro. Olha, esse quadro já é o ser humano pecador. Nós temos, já não são mais 2 pontos. O pecado estragou, o pecado desarrumou tudo. Então nós temos 4 pontos de pecado. 1, 2, 3 e 4. 4 prioridades. Deviam ser 2. Hoje são 4 prioridades na vida do pecador. Tem a pessoa mais importante na nossa vida, que amamos mais, a segunda, a terceira e a última. Então você pode ver que a primeira seria eu. O pecador se ama demais. É o que a Bíblia chama de egoísmo. Amante de si mesmo. Primeiro ver o seu lado. Não é instinto. Instinto de sobrevivência é uma coisa normal, mas é egoísmo mesmo. Em segundo lugar, a quem mais damos tempo, a quem mais amamos, a quem mais estimamos, a quem mais valorizamos? Os nossos amigos. Aí, terceiro e quarto, fica aquela dúvida, né? Quem será terceiro e quarto? Em quarto, eu colocaria os inimigos, porque os inimigos, eles são... A gente não quer ver na frente. Estou falando do ser humano pecador, nem não quer ver na frente. E longe de mim. Agora, consequentemente, Deus ficou em terceiro. Ou seja, o ser humano, por mais que não tenha comunhão com Deus, ele tem um certo respeito, ele faz o sinal da cruz, ele vai em missa, ele tem um certo respeito. Então, não é o último. Deus não é o último. Então, se você analisar esse quadro aí, você vai perceber que atitudes e comportamentos pecaminosos é quando o eu fica acima, é mais importante do que os meus amigos, é mais importante do que os meus inimigos e é mais importante do que Deus. Atitudes pecaminosas é quando os meus amigos são mais valiosos do que Deus, do que meus inimigos. Uma namoradinha, um conhecido que nos afasta de Deus, que nos induz a desobedecer a Deus e se torna mais importante do que Deus. E Deus ficou em terceiro. Deus ele não pode ser o terceiro. O céu não existe céu com Deus em terceiro. Se a vida de alguém, a sua vida, talvez a sua vida ou a vida de alguém, Deus está em terceiro, eu já declaro isso, eu já deduzo que está um caos.
não vou dizer inferno, porque o inferno é muito pior, mas é um caos, é um quase inferno. Então reveja seus conceitos e a prioridade realmente é viver uma santidade. Isso nos trará bênção, felicidade e vitória e nos tornará úteis diante de Deus. Mas como eu disse há pouco, o objetivo de Deus, só que é o assunto da próxima aula, a salvação é você sair, Deus vai te levar desse triângulo aqui bagunçado, que é o pecador, para voltar a ser o santo. Isso é um processo chamado santificação, mas isso é mais para frente. Então nós temos aqui, o pecado é uma doutrina bíblica, óbvio, existem certos assuntos na Bíblia que são muito sutis, há menções assim bem suaves, bem discretas, e nos deixa muitas dúvidas. E a gente tem que ter paciência, não pode criar doutrinas em cima de poucos pontos, de poucas colunas, né? Agora o pecado não tem nem como, né? Você fica tranquilo em formular uma doutrina sobre o pecado, porque a Bíblia fala. Sempre quando mostra a santidade, está apontando para o pecado, que é o oposto, né? Sempre quando mostra o pecado, está apresentando a santidade, que é o seu oposto. Então a restauração do ser humano, a do homem aí, o pessoal que gosta de usar o termo homem, é uma linguagem mais antiga, né? A queda do ser humano causou a depravação total da raça humana, a ponto de ser destituída da glória de Deus. Então a queda de Adão, ela não nos transferiu culpa. Isso é um equívoco dizer que alguém recebeu a culpa do pecado de Adão, mas recebemos as consequências, porque ninguém vai ser afastado de Deus por causa do pecado de Adão. Todos seremos julgados pelos próprios pecados. O que existe realmente são consequências, assim como um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra ou dependente químico que age com violência com os filhos, que age com violência com a família, que canaliza para o bar, canaliza para a boca de fumo toda a sua renda e deixa a família passando necessidade. Então eu não posso dizer que a família está sofrendo a culpa do pecado dos pais, está sofrendo as consequências. E como somos uma família, todos gerados por Deus, todos criados por Deus, então existe o mundo, somos todos criados pelo mesmo Deus e há uma íntima relação, todos viemos de Noé, todos viemos de Adão, né? E consequentemente, e mais precisamente a família local, né, que é eu, minha esposa e filhos. Então o pecado de um prejudica o outro, assim como a santidade de um beneficia o outro. Isso é o efeito social, é o efeito dominó do pecado, né? Ou da santidade também. A santidade abençoa os que estão ao nosso redor, assim como o pecado derruba os que estão ao nosso redor. Mas não há transferência de culpa, apenas de consequência. O pecado passou a ser um tormento inseparável do ser humano, isso é muito claro. E a morte de Cristo, a vinda do Messias, foi exatamente para resolver esse problema. Fomos expulsos do Éden e a vinda do Messias, ela visa trazer-nos de volta para o Éden. Observe esse gráfico, e eu gosto de mostrar para ter uma ideia. Então nós temos algumas etapas da história humana e da história bíblica, né? Toda a Bíblia é cristocêntrica, messianocêntrica, exatamente para mostrar a obra do Messias. Então nós temos a fase do Éden, que é a fase de perfeição, a fase da queda. Imediatamente após a queda, Deus já prometeu o Messias, né? Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica, já no Éden. Nós temos a fase da promessa da vinda do Messias, que foram milhares de anos, mas havia uma promessa. Nós temos a primeira vinda do Messias, que é para conquistar-nos o perdão. Nós temos a fase que vivemos hoje, que é o anúncio da vinda do Messias,
a proclamação da primeira vinda e também que está para chegar, está para acontecer a segunda vinda. Aí nós teremos, isso ainda não aconteceu, vai acontecer a segunda vinda do Messias para restaurar todas as coisas. E o processo não vai ser um ato, vai ser um processo de restauração. E termina com o Éden restaurado, a árvore da vida devolvida e novamente a terra e o céu se tornam um. Começa com o Éden original e termina com o Éden restaurado. Começa com pessoas sem pecado e termina com pecadores perdoados. Isso é muito amor, isso é graça, misericórdia, né? A doutrina sobre o pecado. A boa compreensão dessa doutrina derrama forte lampejo de luz sobre as demais. Então, você não consegue estudar a doutrina do pecado sem estudar a doutrina do próprio Deus, quem é Deus, porque o pecado é um repúdio à lei de Deus e a lei de Deus reflete quem é Deus. Então, intimamente, estudou o pecado, você vai ter que estudar. Você vai conhecer mais a Deus para entender mais o pecado. Doutrina do ser humano, do homem no sentido de ser humano, né? Antropos, ser humano, também está uma doutrina que está intimamente relacionada. Salvação, que é a soteriologia, e outras doutrinas, ou seja, a lição 4 é a ramatologia, a doutrina do pecado. Mas isso faz parte de todo um contexto teológico, ok? Não se estuda só o pecado sem esbarrar em outra doutrina, não tem como. Então isso é bem interessante, vai nos abrir bastante a mente. E por isso que ideias que a gente já abordou ou vai repetir, porque tem que esbarrar em outras doutrinas. Dar importância à doutrina do pecado é dar importância à doutrina da salvação. Quanto mais você conhece o pecado, mais você conhece o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a grande salvação. As escrituras e a redenção do pecado. O pecado revela-nos a necessidade de um Salvador. Veja bem, o pecado revela-nos a necessidade de um juízo, na verdade, né? A única coisa que nós merecemos, uma merecidão mesmo, merecidamente mesmo, é o juízo, é o inferno. O pecado revela que precisamos ser julgados mortos e lançados no Hades, lançados no lago de fogo. Fica bem claro isso na Bíblia. Mas ela revela o amor de Deus. E o amor de Deus é totalmente desprovido de interesses pessoais. Olha aí, já estou entrando na teologia, né? Quem é Deus? O amor de Deus é que moveu a mão de Deus para nos salvar. Amor incondicional. Amor desprovido de qualquer interesse pessoal, que é muito difícil. Alguém amar desprovido de interesse pessoal, é só Deus mesmo. Então ele promoveu uma redenção. E Paul Hoff, em seu livro Pentateuco, ele faz as seguintes divisões das Escrituras em relação ao Redentor. No Antigo Testamento, ou seja, no período da Antiga Aliança, havia a preparação do Redentor. Isso lembra aquele gráfico que eu mostrei há pouco, né? Nos Evangelhos, a vinda do Redentor. Nos Atos, a proclamação do Redentor. Um pregador falou uma coisa interessante. Atos são 28 capítulos, termina com Paulo no primeiro aprisionamento em Roma, aguardando o julgamento e encerra o livro. Nós vivemos o 29º capítulo, é a expansão do Evangelho até a segunda vinda do Messias. Eu gostei disso. Vivemos o capítulo 29 de Atos. Nas epístolas, a explicação, a explanação da obra redentora. Ninguém tornou tão clara a doutrina da salvação, do pecado, como Deus usou o apóstolo Paulo, que era um rabino que se converteu, né, ao Evangelho. E vocês conhecem a história de Paulo, e nas suas cartas ele nos traz à luz muito conhecimento, muita informação sobre as doutrinas bíblicas. É impossível estudar doutrinas bíblicas sem olhar
A Bíblia hebraica, né, que é a fonte suprema, e as cartas paulinas. Toda a Bíblia, né? Mas Paulo desenvolveu de uma forma maravilhosa. No Apocalipse, a segunda, é o que eu falei, segunda vinda e processo de restauração. Então, a consumação da obra do Redentor. A segunda vinda e o Apocalipse, segundo essa visão profética que temos do Apocalipse, ela anuncia a redenção de tudo. Da humanidade ocorreu na primeira vinda, do céu e terra na segunda vinda. E termina, capítulo 21, e vi novos céus e nova terra. Árvore da vida devolvida, Deus habitando, olha lá, o céu e a terra novamente é um, Deus habitando com o povo. Glórias a Deus por isso. A realidade inegável do pecado. Desde o princípio vem trazendo consequências funestas ao ser humano, ofendendo a Deus e a sua santidade. Então, o pecado é uma doença da alma, que tem como consequência o caos social. Primeiro, o caos de quem pratica, o caos de quem está perto e o caos de quem está longe. É uma doença realmente da alma e profundamente transmissível, extremamente transmissível. O pecado ele é comparado à lepra, que é de fácil transmissão. É muito fácil. Já pensou uma doença que você pega ouvindo, pega vendo, só bater o olho? E a mídia trabalha muito isso, né? Os filmes, as novelas. Satanás usa muito a mídia para contaminar a nossa mente, a internet. Olhando, você está contaminado. O Senhor Jesus disse, se você cobiçar a mulher do seu próximo, já é adultério. Então, olhou, desejou, não é o olhar. Olhar e virar o rosto, tudo bem. Olhar e permanecer o rosto, e permanecer o coração, aí já foi seduzido. Que tragédia, né? Por isso que temos que vigiar sempre. A realidade da condenação. Quando o ser humano nasce, traz consigo a natureza pecaminosa herdada de Adão. O primeiro homem do qual nós somos descendentes. O homem já nasce na condição de condenado. O homem, a mulher, o ser humano já nasce na condição de condenado. Até que ponto que nasce condenado? Porque pelo que eu entendo, o Senhor Jesus disse que das crianças é o reino dos céus, que deveríamos ser como crianças. Pelo que eu entendo, sem fechar o assunto, as crianças até uma certa idade, eu calculo 5, 6 anos, são inocentes. Elas têm as consequências do pecado, mas elas não têm consciência de que estão transgredindo uma lei, que estão pecando. Elas são inocentes. E pelo que a gente percebe nas palavras do Senhor Jesus, as crianças elas não têm culpa. Logo, elas não têm culpa do seu pecado e a gente crê que uma criança, quando morre, ela é salva pela sua inocência. Agora chega uma certa idade, ela já passa a ter consciência. Dizem que 6 anos, mas não sei se o ambiente pode afetar isso, né? Acelerar esse processo, né? Reduzir, né? Um ambiente pesado pode acelerar que a criança perca a sua inocência rapidamente. Mas analise isso, pesquise isso. Uma criança, quando ela perde a sua inocência, aí sim ela passa a pecar conscientemente e ela passa a ser condenada. Mas dizer que uma criança é condenada logo do início, na sua fase de inocência, isso contradiz o que o Senhor Jesus disse. Vinde a minhas criancinhas, que Deus é o reino dos céus. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, torne-se como uma criança. É a inocência, né? Não fecha o assunto, mas é o que nós cremos, né? Normalmente é o que nós estudando isso aí. Agora, dizer que uma criança é condenada é complicado. Ela se torna condenada a partir do momento que ela perde a sua inocência. Começa a praticar os seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado de Adão. A pessoa vai banida da presença de Deus por causa dos seus próprios pecados. Uma
uma criança que nasce com debilidade mental, uma criança especial. Conheço jovens, adultos que têm a mente de uma criança de 2, 3 anos. Ela continua inocente, com 30, 40 anos, ela continua inocente. Como é que Deus vai condenar alguém ao inferno se ele nunca pecou conscientemente? A realidade da condenação, ok? O pecado tenta negar a Deus. Aquele que está nas trevas, ele tem duas opções: se afastar da luz e permanecer nas trevas, ou se aproximar da luz para que o seu pecado seja revelado. Então, há duas reações do ser humano. Uma ruim, que é não querer ver o seu pecado. Eu estou na escuridão, não vejo a minha sujeira e quero continuar na minha sujeira. Aí eu me afasto da luz. Foi o que aconteceu com muitos que se afastaram de Cristo para não enxergar os seus próprios pecados. Outros: Senhor, revela o meu pecado, mostra o meu pecado, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Aí vai o quê? Se aproximar da luz. E a luz tudo revela e mostra quem realmente somos. Então, alguns vão querer se afastar da luz. E como é que alguém se afasta da luz? Primeira coisa, Deus não existe. Eu já fui ateu, 4 anos da minha juventude. E ninguém é ateu porque sondou cada átomo do universo e viu que Deus não está lá. Ele é ateu por um comodismo. Deus não existe e acabou. Deus não existe, é cômodo, é confortável. Deus não existe, a lei de Deus não existe, tudo que é dito sobre Deus não existe, e deixa eu viver do meu jeito. Então, normalmente, o ateísmo não é o resultado do uso da inteligência, é o resultado da acomodação da inteligência. É mais confortável não crer em Deus. Não, eu não tenho conta de luz, não. Não. Essa luz, ela vem assim, de graça e... Não, tem uns papéis. Não quero nem ver. Não, isso não é conta de luz, não. Funciona. Se você rejeitar que tem uma conta de luz para pagar, funciona 1 mês, 2 meses, eu não sei quantos meses está aí para cortar. Funciona 1, 2, 3 meses. Vai chegar um momento que vai cortar. Funciona um certo tempo. Rejeitar a Deus funciona um certo tempo, mas não o tempo todo. Porque rejeitar uma verdade, mais cedo ou mais tarde, essa verdade te atropela. Não tem nenhum caminhão vindo na minha direção. Tranquilo, 1, 2, 10 segundos, 15. Vamos admitir que o motorista não viu você no meio do caminho, né? Não tem caminhão vindo na minha direção. Não, isso aí não existe, não é? Pô, a mentira funciona até um certo ponto. E a verdade, e quem crê na mentira vai ser atropelado pela verdade. A verdade funciona o tempo todo. Lá está vindo um caminhão, deixa eu ficar na beirada. Aí o caminhão passa e eu continuo vivo. A verdade funciona. Então, negar a existência de Deus, negar a autoridade da Bíblia. Porque a Bíblia, eu sei que a Bíblia não é um livro fácil, não. Eita, como é difícil, irmãos. É um livro difícil porque, não para quem ouviu, os primeiros ouvintes, mas para nós. Nós estamos a 3.500 anos depois de Moisés que escreveu a Torá, que é o Pentateuco. Nós estamos a 2.000 anos depois de João que escreveu o Apocalipse. Nós estamos a milhares de anos, dezenas de séculos ou até milhares de anos do livro original. Quem ouviu entendeu perfeitamente bem, mas hoje nós, no outro contexto, em outra geografia, em outra língua, é muito complicado. Então, alguns simplesmente vê qualquer possibilidade, qualquer, segundo eles, contradição, que são contradições aparentes, mas não querem estudar, não querem nem ver já. A Bíblia não é para... Olha quanta contradição, olha que absurdo. Chamou o morcego de ave, que absurdo. Está dizendo que a terra tem 4 cantos, que absurdo. Dilúvio matou todos os animais. Então, é mais fácil rejeitar do que estudar. É pegar aqueles livros de cálculo, né, de matemática, eu nunca estudei engenharia, mas já me contaram aqueles livros de cálculo, de engenharia, extremamente complexos, e você simplesmente, isso aí não serve para nada. É cômodo, mas duvido você conseguir entrar num emprego que exige aqueles cálculos, duvido você
passar num concurso que exija aqueles cálculos. Eu duvido você entrar no céu, que exige esse conhecimento e a vivência da palavra de Deus. A pessoa pode rejeitar, mas não vai funcionar. Quando estiver cara a cara com Deus, é a verdade que funciona, a mentira não funciona. Eu às vezes entro em perfis das mídias sociais, né, de ateus, e nossa, alguns são racionalizam, outros são extremamente hostis. Eles batem mesmo com palavras, né? Porque eles não estão tentando descobrir a verdade, eles já decidiram pela sua própria verdade e começam a atacar quem pensa diferente. Eu, quando entro num debate, é para aprender, mas acabo desistindo porque é muito ataque. E eles realmente, é cômodo negar a existência de Deus, né? A gente percebe isso, e eles não admitem serem contestados, porque não estão procurando a verdade. A sabedoria tem que ser buscada, procurada. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Buscar Deus é buscar sabedoria. E tem que buscar com diligência. E Deus se revela aos que o buscam, Deus que se revela aos que o amam. A definição do pecado à luz da queda do homem. Pecar é deixar de seguir a orientação divina, tranquilo, já mexemos nisso. É errar o alvo estabelecido, que são os padrões divinos, tranquilo, já vimos isso. O pecado começou com aquele que disse: eu serei, eu farei, eu subirei, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei. Olha, pessoal, eu não quero estragar a pregação de ninguém, né? Mas até que ponto que Isaías 14 e Ezequiel 28 falam de Satanás? Isaías 14 fala do rei da Babilônia, Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, e mostra a arrogância desses dois reis, que queriam ser iguais a Deus. Satanás não é louco de querer ser igual a Deus. Gente, é um absurdo. Satanás é besta, mas não é burro. Ele nunca vai querer ser igual a Deus. Deus é muito poder, muita inteligência. Deus é um ser absolutamente perfeito. Ninguém em sã consciência vai querer ser igual a Deus. Agora, um ser humano enganado por Satanás, ele quer ser igual a Deus, até ser melhor do que Deus. Se bobear, quer mandar em Deus. Um ser humano, ele é tolo. Um ser humano, ele é burro. Ele é facilmente enganado. Então, os reis de Tiro e Babilônia querendo ser igual a Deus, até é lógico. Mas Satanás, que sabe que ele não foi enganado, ele conhecia muito bem. Então, até que ponto, durante toda essa lição aqui, eu vou questionar isso. Até que ponto 100% do texto, Isaías 14, Ezequiel 28, fala do diabo? E baseado em Isaías é que surgiu o termo Lúcifer, na estrela da manhã, que é uma tradução latina de estrela da manhã, e o Senhor Jesus disse: eu sou a brilhante estrela da manhã, e a gente está chamando Satanás de estrela da manhã. Isso tudo eu deixo aquela pulguinha atrás da sua orelha, e eu não prego sobre isso. Eu nunca vou afirmar que Satanás, o nome dele é Lúcifer, e atribuir cegamente esses dois textos ao diabo, eu não faço. Eu ainda analiso. Existe o chamado sensus plenior na interpretação, que é Deus deixou dicas, deixou pistas, doutrinas embutidas que nem o profeta sabia. Por exemplo, Isaías profetizou, Ezequiel profetizou. Será que Deus deixou algumas pistas do rei espiritual de Tiro e da Babilônia naquele texto? Pode ser. Mas até que ponto que é Satanás, até que ponto que é os reis de Tiro e Babilônia? É isso que eu estou pisando em ovos. Até que ponto? Porque por causa do teu comércio, Ezequiel 28 fala do comércio, né, o rei de Tiro. Aí alguém me diz que antes a terra tinha até comércio, que a terra, que já estamos numa segunda terra, que a primeira foi destruída, o diabo caiu e acabou com os dinossauros, e ai meu pai, pode ser até que eu chegue no céu e alguém diga uau, e eu diga assim, olha, então era verdade, mas dizer que aquela Lúcifer acabou com os dinossauros, acabou com o Éden, e que o Éden é o segundo Éden, que o primeiro acabou,
Gente do céu, pode ser até que uma outra gravação fale, é isso, né? Mas até agora eu acho absurdo. O comércio é de tiro, não de Satanás. Mas o pessoal já põe tudo nas costas do diabo. Não vou dizer nem sim nem não, porque eu ainda estou estudando, mas cuidado em afirmar essas coisas. A chamada teologia do papagaio, né? E chega um pregador famosinho, que cobrou uns seus 10, 20 mil, anuncia tudo isso e a gente fica se lascando para tentar explicar para o povo da onde que ele tirou aquela doutrina. Então tome cuidado. No mínimo, se você ficar com dúvida, se você começou esse vídeo com certeza que o diabo é o Isaías 14, tá lá, 100%, se você ficar com dúvida, já ganhei a minha aula, já ganhei o meu dia, tá bom? Continue pesquisando. E nunca pregue as suas dúvidas, só pregue as suas certezas. Se você estiver em dúvida, não pregue, é o que eu faço. Se eu não tenho certeza, como é que eu vou sair pregando? O significado do pecado. Então o pecado é, primeiramente, transgressão da lei. Ok, já falamos sobre isso. A Torá, ela possui 613 mandamentos. A maioria fala sobre como obter o perdão. Esses mandamentos, a chamada lei cerimonial, ela foi substituída por uma lei, pelo sacrifício perfeito. Então todo aquele sistema sacrificial de animais e sangue de animais não acabou, ele foi substituído por algo melhor, que é o sangue de Cristo, que é eterno. Sacerdócio humano por sacerdócio de Cristo. Então isso tudo não acabou, foi substituído por algo melhor. Agora, a moral de Deus embutida, inclusa em cada mandamento, permanece. Cabe a nós extrairmos qual o princípio divino embutido em cada mandamento. São 613 mandamentos. 248, faça desse jeito. E 365, não faça. Então, mostra que existe uma lei e existe um legislador. Pecar é transgredir a lei e pecar é se rebelar contra o legislador. É uma rebelião contra Deus. Outra palavra, impiedade, injustiça, desobediência, errar o alvo. Os textos bíblicos estão contigo, né? Dá uma olhada, uma lida, porque isso tornaria a videoaula muito longa. Realidade da ação do pecado. Todo homem, todo ser humano é homem, só homem que nasce em pecado, não. Todo ser humano, antropos. Existe o andros, que é o homem, macho, e o antropos, que é ser humano. A Almeida traduziu tudo por homem, mas às vezes fala do andros, o homem. O andros casa com a mulher. Agora, antropos, raça humana, ser humano. Então, todo ser humano nasce em pecado, eu concordo. Ele nasce com as consequências do pecado. Tanto que morre, consequência do pecado. Fica doente, consequência do pecado. Chega uma certa idade, perde a inocência, passa a ter consciência do pecado, consequência do pecado. Então, nesse sentido, com certeza, nós nascemos com as consequências, não a culpa, as consequências. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Infelizmente, o pecado dos filhos é uma herança por influência do pecado dos pais. Os cananeus que foram mortos, ou deveriam ter sido todos mortos, por Josué, não começaram a pecar ali, mas os cananeus tinham uma vida desde Noé. O pecado começou, como eu disse, começa um átomo, termina uma gigantesca montanha. Então, chegou um ponto, gerações mantendo o pecado, ampliando o pecado, e isso envolvia todo tipo de imoralidade, isso envolvia sacrifício de crianças, isso envolvia comportamentos absurdos. Na verdade, os cananeus seriam mortos pelos seus próprios pecados. Mas Deus autorizou, ordenou que Josué executasse a sentença. É interessante. Sodoma e Gomorra, Deus mesmo sentenciou-os à morte. O dilúvio, Deus mesmo matou aquela geração.
Mas os cananeus, Deus ordenou que Josué fosse o instrumento de Deus para matar homens, mulheres e crianças. Isso dá um problema na questão de ética, na questão dos críticos da Bíblia. Como é que pode homens, mulheres e crianças? O que as crianças? Que culpa tem as crianças? Mas as crianças já estavam contaminadas por influência. As crianças iam crescer, já iam começar a querer vingar os pais. Então, os filhos herdam as consequências dos pecados e a maldição dos pais. Maldição no sentido de influência, né? E demônios que são transferidos de família para família, né? Morre a mulher cheia de demônios, aí passa para alguém. Eu creio nisso, que é uma transferência de demônios familiares, né? E já vi histórias de pessoas que no dia que morreu a bruxa da família, a menina ficou possuída e herdou aquele dom, que na verdade é um demônio. Então isso tudo, a Bíblia deixa bem claro, o teu pecado vai afetar a tua descendência. E Deus vai cobrar da sua descendência. Então por isso que se alguém veio de uma história triste, de uma história trágica marcada pelo pecado, não se acomode, rompa. Quando você aceitou a Cristo, eu estou falando com discípulos de Cristo, apesar que alguns não discípulos vão assistir esse vídeo, mas se você veio de uma família maldita, rompa com isso, torne-se um discípulo de Cristo e a partir de você se torne uma família bendita. A tua descendência seja bendita por sua influência, em nome de Jesus. Rompa com a maldição. Foi estuprado, vai estuprar. Não, tudo bem, alguém te machucou na sua alma, no seu corpo, mas rompa com isso. Meu pai batia na minha mãe e eu bato na minha esposa. Que isso? Por que vai repetir os erros? Meu pai me dava soco na cara e continua dando soco na cara dos filhos. Rompa com a maldição. Recebeu uma maldição, mas se torne discípulo de Cristo. E comece uma geração abençoada, em nome de Jesus. Não se acomode, Deus vai te ajudar a vencer isso. O pecado separa o homem de Deus. Olha, o pecado ele gera, veja essa tabelinha aí, consequências do pecado. Primeiro, o pecado nos separa de Deus e consequentemente separado de Deus é inimigo de Deus e está condenado eternamente. Segundo, o pecado, ele habita em nós 24 horas por dia. Não é uma coisa que vem, não é um vírus que você pega, uma gripe que você pega de vez em quando. Ele está 24 horas dentro de você. O pecado que habita em mim, a palavra fala. E terceiro, ele é mais forte do que o ser humano. O homem natural, sem a graça de Deus, ele é fraco, o pecado é muito mais forte. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, quem peca é escravo do pecado, porque ele é mais forte. O mais forte escraviza o mais fraco. Então são 3 efeitos que o pecado gera. Por isso a gente vai ver lá na salvação, mas eu preciso adiantar, o pecado separa e condena. A salvação de Cristo nos liga a Deus. Não há mais condenação, não há mais separação. O pecado habita em nós. Deixa eu falar do outro. O pecado é mais forte do que nós. Entra dentro de nós um poder mais forte do que o pecado, que é o Espírito Santo. Ele vai nos dar poder para vencer o pecado. Conhecereis a verdade e o poder da verdade, que é o Espírito Santo agindo através dessa verdade em nós, nos libertará do pecado. E o pecado habita em nós. Isso aí vai acontecer antes de entrarmos no céu. Vamos receber, todo discípulo de Cristo, mortos e vivos, vão receber um corpo espiritual e vão entrar no céu. E esse corpo vai ser desprovido completamente de qualquer átomo de pecado. Não haverá mais pecado em nós e muito menos no céu, né? Porque no céu não entra pecado, nem pecador, a não ser os perdoados. Então o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado é uma carga pesada demais, porque ele passa a ser um controlador. Eu conheci um rapaz que disse assim, eu sou infiel à minha esposa, eu não queria ser infiel. Eu já prometi tanto, me prometi de ser fiel, mas não consigo, porque ele não conhecia ainda a salvação. Aí eu falei de Cristo para ele, nunca mais vi, mas realmente o pecado, a pessoa
está vendo, gastando o último centavo naquela cachaça, naquela droga, e a família passando fome. Eu duvido que a pessoa esteja contente com isso. Ela é escrava, ela é obrigada, precisa ter do poder de Deus para vencer. Busque ajuda. Se você está nessa situação, corra aos pés do Senhor, faça uma oração aí mesmo. E procure uma igreja mais próxima, não da sua casa, da Bíblia. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Mas decida-se por Cristo, peça perdão e decida ser um discípulo de Cristo. E agora procure um grupo que realmente ama a Deus e se comprometa com a sua palavra. O pecado é uma obra satânica. Satanás sabe que santos nos unimos a Deus e somos invencíveis. Pecando, estamos separados de Deus e somos poeira. Uma poeira, sem força alguma. Então, pecadores afastados de Deus, somos um alvo fácil. Santos, andamos com Deus e vai mexer com a gente. Sujeitai-vos a Deus, seja santo. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Tem pregador que diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não estrague a Bíblia. Sujeite-se a Deus, obedeça. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Não porque tem medo de vocês, ele tem medo do nosso Deus. Porque é Deus que vai nos defender. Não foi o que o Senhor Jesus disse para Saulo? Saulo, por que você está me perseguindo? Mas Senhor, imaginei pensando, eu estou perseguindo os cristãos. Não, você está me perseguindo. Mexeu com eles, mexeu comigo. Satanás mexeu com você, mexeu com Deus. Aquele que é nascido de novo, o diabo não lhe toca. Vive em comunhão com Deus, o diabo não lhe toca. Sem autorização, jamais. Então, por isso que ele vai querer que a gente peque, porque pecando a gente briga com Deus. Eu nunca vi alguém brigar com Deus e se dar bem. Nunca vi. Ok? O fato do pecado, o determinismo, é a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Temos a liberdade para decidir ou não? Sim e não. Veja só, Adão foi criado com 100% de capacidade de aceitar o bem e rejeitar o mal. Qual o bem que ele deveria aceitar? Todos os mandamentos do Senhor, crescer multiplicados, dê nome aos animais, domine. E também tinha a capacidade de dizer não a comer o fruto, né? O fruto proibido. Então isso é liberdade. Adão tinha 100% da liberdade. Quando o ser humano caiu, e a humanidade, é certo que a liberdade, o livre-arbítrio foi afetado, foi estragado. Não temos, nenhum pecador tem 100% de livre-arbítrio, porque ele é escravo do pecado. Mas ele tem o suficiente de livre-arbítrio para buscar o Senhor. Não vou dizer que o pecado estragou 100% o livre-arbítrio, senão não teríamos como buscar a Deus. Ou eu quero invocar o nome do Senhor, mas não consigo. Não. Ficou suficiente para a gente estender a mão e dizer: me tira, Senhor, desse charco de lodo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ouviu quando eu clamei. Me tirou de um charco de lodo, me pôs sobre a rocha. Fica o suficiente, eu não sei quantos por cento, mas fica o suficiente para você clamar a Deus, ter essa liberdade de invocar o nome do Senhor e pedir que Ele te liberte. Aí a palavra de Deus entra e o livre-arbítrio vai sendo restaurado. É um processo chamado santificação, em que você passa a ter, por um processo, novamente a capacidade de aceitar o bem que Deus aceita e rejeitar o mal que Deus rejeita. Livre-arbítrio não é para você fazer qualquer coisa, é para praticar o bem que Deus aceita, que vai ser bom para você, e rejeitar o mal que Deus rejeita. Isso é um processo, porque no começo da santificação, o mal ainda continua tendo uma força muito grande, e o bem eu não consigo praticar, ainda porque a obra começou na minha vida. Quem começou a obra na minha vida vai completá-la. E com o tempo, a gente vai recebendo mais poder, palavra de Deus na mente, no coração, né? No coração.
e a gente vai podendo cada vez mais praticar o bem que deveria praticar e rejeitar o mal que deveríamos rejeitar. Então, é muito falado sobre livre-arbítrio, mas o que eu creio eu já passei para você agora. O hedonismo é um sistema que as pessoas... É um sistema ético, que as pessoas chamam de certo, bem, o que lhes dá prazer, e mal o que não dá prazer. Dá prazer? Fazer ou não fazer? Então vou agir assim. Não dá prazer? Não vou fazer. Não interessa por cima de quem que passa, não interessa a quem prejudica, não interessa se a pessoa trabalhou o mês todo para comprar aquele celular. Eu quero e acabou, vai me dar prazer, não interessa as consequências. Então, o hedonismo é uma praga que realmente contamina a pessoa. Às vezes, é claro que a santidade dá prazer. A ética de Deus gera prazer, com certeza. Um prazer contínuo, não aquele prazer explosivo que vira em destruição. A santidade não é um bolo envenenado, uau, que delícia, pá, tá morto. A santidade é um prazer contínuo. E o hedonismo realmente atrai, porque ele desperta, ele mostra, ele grita a fase do prazer que o pecado tem, mas destrói. Continuando, alguns pontos de vista aí que você vai ler com carinho. A origem do pecado. O pecado teve a sua origem lá no céu com Satanás. Isso é verdade. A origem do pecado. É óbvio que Deus nunca criou Satanáses. Se é que existe essa palavra. Deus nunca criou demônios. Deus nunca criou pecadores. Deus, quando faz, ele faz o melhor. Em algum momento, a gente não sabe um milésimo de toda a história, de tudo que existe lá no céu. A gente só sabe o que interessa para que nós tenhamos comunhão com Deus e um relacionamento com Deus e chegue lá no céu. A Bíblia é uma chave para você entrar no céu. Agora, o que tem lá no céu, precisaremos de uma eternidade de eternidades para conhecer. Mas não interessa. Mas em algum momento, isso fica bem claro na Bíblia. Não vou usar Isaías 14 nem Ezequiel 28. O autor aqui usa, mas eu não tenho essa liberdade, eu não tenho essa certeza para poder usar isso como argumento. Mas com certeza, por uma dedução lógica, Satanás e os demônios, assim como Adão, né, foram expulsos por desobediência. É uma consequência lógica. 1 Timóteo 3,6 diz assim: não seja neófito, novo, fito, plantinha. Não seja plantinha, que o obreiro não seja uma plantinha nova, né? Aquelas plantinhas que você pisa e destrói, mas que seja uma árvore frutífera, frondosa, né? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então aqui Timóteo, Paulo fala de soberba, que gerou condenação para o diabo. Então, Isaías 14, Ezequiel 28, eu tenho minhas dúvidas de usá-lo. Aquele versículo, eu via Satanás caindo como relâmpago, como um raio, né? Isso aí está relacionado com a derrota de Satanás pela ação dos apóstolos, dos discípulos. Não está falando da sua queda original, mas a derrota de Satanás através do ministério dos 70. Então ele tem que tomar cuidado, porque inserir doutrina na Bíblia é a coisa mais fácil e confortável. E os pregadores fazem muito isso. E se mandam, né? E a gente que ensina tem que ficar achando resposta. A origem do pecado jamais pode ser de Deus. Mas Deus sendo santo, a origem do pecado jamais pode ser Deus. Mas se Deus é santo, como é que ele criou um ser que virou Satanás, um ser que virou um Adão caído? Olha, o único ser absolutamente perfeito é Deus. O que é absolutamente perfeito? Você imagina, se é que é possível, o auge de perfeição. Esse auge, se você não dá para aumentar 1 milímetro, porque não existe nada mais perfeito do que ele.
Se você reduzir 1 milímetro, deixa de ser absolutamente perfeito. 1 milímetro que você reduza do poder, da força, da inteligência de Deus, um átomo que você reduza, deixa de ser Deus. Deus é absolutamente perfeito. Só que ele não cria seres absolutamente perfeitos, que ele estaria criando outros deuses. E Deus não se cria, ele sempre existiu. Deus sempre existiu. Então ele cria seres relativamente perfeitos. O que é relativamente perfeito? Ele é perfeito para o fim a que se destina. Uma máquina de escrever, ela é, vamos admitir, perfeita para o fim a que se destina. Tec, 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 tec. É perfeita para o fim a que se destina. Sai o papelzinho, tá, 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 tá. É igual a criança que chegou assim pro pai. Pai, já bati já datilografei todo o meu trabalho na sua máquina de escrever. Onde é que eu vou imprimir? Misericórdia, né? Mas a máquina de escrever, ela é perfeita para o fim que se destina. Vamos admitir que fosse, né? Aí surgiu o computador. O computador também ele é perfeito para o fim que se destina. Só que se você comparar, e eu trabalhei com máquina de escrever, eu fiz meu seminário teológico com uma máquina de escrever portátil, trabalhos que eu primeiro tinha que montar tudo a sequência e tal, para depois escrever, datilografar. Hoje não, hoje eu vou inserindo e põe no meio e tal, copio, colo. Mas o computador, ele é relativamente perfeito, ou seja, para o fim que se destina ele é perfeito, um exemplo. Mas em relação à máquina de escrever, ele é muito mais perfeito. É tipo os anjos do ser humano. Os seres humanos são perfeitos para o fim que se destina. Os anjos, os seres celestiais, cada um no seu nível de perfeição. Mas se for comparar os seres celestiais com o ser humano, os seres celestiais são bem mais perfeitos do que o ser humano. É o chamado relativamente perfeito. Ou seja, existe um mais perfeito que o outro. Isso é seres criados. E Deus, ele não é regido por lei, Deus é regido por uma natureza, ele é santo, ele é perfeito. Deus não pode pecar. Deus é onipotente, ele pode tudo. Cuidado, Deus pode tudo de acordo com a sua perfeição. Porque ele não pode pecar, ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode ser egoísta, ele não pode ser infiel. Ele não pode tudo, ele pode tudo de acordo com a sua absoluta perfeição. Deus é regido por sua natureza. Nós, seres criados, somos regidos por uma lei, um trilho. Ó. Esse aqui é o trilho para você andar sobre ele. Eu te criei para andar sobre esse trilho. Agora, quando se estabelece uma lei, automaticamente fica embutida uma antilei, que é desobediência. Não matar, matar. Não adulterar, adulterar. Não coma do fruto, comer. Uma ordem já está embutida nela uma contra-ordem. Só que a antilei era só uma hipótese. Não era para existir. Então, Deus dá a lei para os seus seres criados, mas existe a possibilidade de ser cumprida a antilei, que é o contrário. E é por isso que Satanás caiu. Certamente eu imagino que ele tenha sido provado, eu não sei como é que foi a queda dele, mas brotou nele essa soberba. Quem sabe ele tenha sido provado de algum jeito, porque Deus sempre cria e prova, né, para ver se a pessoa quer continuar com ele. E foi reprovado. O Adão foi criado para viver. A única lei que ele não podia, a única lei negativa era não coma do fruto. E ele fez exatamente o contrário, comeu, é antilei. Então por isso que todo ser criado, ele é provado e pode ser aprovado ou reprovado. No caso, Satanás foi provado e reprovado, Adão foi provado e reprovado, Cristo foi provado e aprovado. Então por isso que é possível que na criação o ser criado possa desobedecer e se tornar um Satanás, se tornar um rebelde. Mas a culpa não é de Deus, é a limitação do ser criado. Mas eu não creio que a pessoa passe a eternidade toda sendo provada. Ele é provado por um tempo, ou é aprovado ou reprovado. O Senhor Jesus foi provado, aprovado e exaltado. Duvido que chegue Satanás do lado dele, aí Deus fala assim, agora você vai, chega diante do Messias vencedor e convida ele para o pecado. Aí o diabo chega lá, ei, por que você não se rebela contra ele? Duvido. Porque o Senhor já foi provado e aprovado. Eu não creio que essa prova estou sugerindo isso.
que a eternidade toda vamos ser provados. Não, provado, reprovado, condenado. Aprovado, não vai ser provado mais. Então os anjos que foram aprovados, que não cederam a essa tentação de Satanás, eles não vão ser provados, eles já foram provados e aprovados. E nós, quando entrarmos no céu, por favor, só faltava alguém dizer que vai ter alguém que pode se virar Satanás também. Não creio. Eu creio que já fomos provados, aprovados, perseveramos até o fim, fomos salvos, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não há mais essa possibilidade. Mas tem que ser provado. E é nessa prova que a antilei pode ser, que é uma espécie de porta de saída, né? Do ser perfeito. Deus sempre vai deixar a porta de saída. Não vá por ela, mas a porta é ali. Ó. Você vai quebrar a cara, mas a porta é ali. Adão foi pela porta de saída, Cristo Jesus não quis a porta de saída. Eu fico com o Pai. É isso aí, pessoal. Uma boa leitura vai ajudá-lo. Na próxima aula vamos falar sobre santificação, sobre salvação, perdão. Aí a gente volta mais alguns conceitos. Deus abençoe a todos.